é maravilhoso estarmos juntos de vocês, estarmos celebrando ao Deus vivo, louvando e engrandecendo ao Senhor nesse dia. Nós te adoramos, Senhor, por mais um dia que tu nos deste, Deus, por tão grandiosa bondade, meu Deus, do Senhor conosco, Pai. Queremos te agradecer, Deus, por esse dia, Pai. Seja conosco, Pai. Toque em nossos corações, Pai. Fale conosco, meu Deus. Fale com nossas vidas, Pai. Te adoramos por tudo, Senhor. Te adoramos, meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Pai. Queremos te adorar nesse dia, Pai. Tu és tudo que eu mais quero. Vamos cantar para Ele. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Cante pra Ele. Aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Como é bom estarmos na tua presença, Senhor. Te adorando, Deus. Te adorando, Senhor Jesus. Nesse momento você vai dizimar, vai ofertar na casa do Senhor. Vai celebrar Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Celebra Cristo, cante para Ele, somente para Ele. Diz assim essa canção. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a
tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas, abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então cante, então grite, então chame por Ele. Vai chover, chame por Jesus, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Nós te adoramos nesse dia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Vamos cantar nesse dia uma canção bem antiga que diz que Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Te adoramos, Senhor. Te celebramos, Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Que bênção! Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. É por isso que estamos aqui. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
diferente, diferente hoje é o meu coração. Aleluia, que maravilha, né? Aleluia, essa canção eu conheci há muito tempo atrás, né? E ela é muito atual, porque se Jesus Cristo realmente não mudar o nosso viver, nada vai fazer sentido, né? E Jesus Cristo tem mudado o meu viver todo dia quando eu acordo, né? Todo dia eu descubro o quanto eu sou mais falho, o quanto eu necessito mais da graça de Deus. Por isso Jesus Cristo mudou o meu viver. A minha palavra está com o nosso pastor. Deus abençoe na vida dos nossos irmãos que estão em casa também. Graças e paz, irmãos, boa tarde, paz de Cristo, bom dia, amém? Louvado seja Jesus por estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor e continuar a série de mensagens que nós estamos falando em 1 Coríntios capítulo 4, verso 11. Só informando, hoje, quem está em casa, domingo, 19 de julho, nós vamos celebrar a ceia, hoje à tarde aqui na igreja, às 16 horas. Por favor, irmão, fecha a porta aí, por favor. Obrigado. Então, irmãos, nós vamos celebrar a ceia na casa do Senhor. Você que não pode vir à igreja, por gentileza, em sua casa mesmo você reúne a sua família e junto com ela você celebra a ceia do Senhor. Então aqui pedi para o irmão fechar a porta ali, que acho que o vizinho ligou o som alto, estava incomodando a nós. Quero que você até ore também, porque para não começar tudo de novo, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Você que tem algum pedido de oração, por favor, coloque-se de pé, ou agradecimento ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus, glorificar o Senhor, para o louvor de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por este momento de culto que nós estamos prestando a Ti. É um privilégio concedido a nós, servos Teus, embora não somos merecedores, mas recebemos de Ti tamanha graça, tamanho presente. Pai, muito obrigado por os nossos corações estarem inclinados para Ti, ao mesmo tempo que oramos que livre-nos de tentações, tudo aquilo que vem, Senhor Deus, as nossas vidas, querer penetrar em nós para roubar a Tua senhoria em nossos seres, ó Deus, em nome de Jesus, Tu repreendas, e tudo que está em nós que não Te honra, que não Te agrada, nós queremos pedir que Tu limpes, ó Senhor. Oramos a Ti pelos nossos irmãos e irmãs que nesta hora colocaram-se de pé para pedir ou agradecer a Ti por algo. Senhor, Tu que sondas os corações, Tu que sabes o que cada irmão e irmã está pedindo nesta hora, visite, Senhor Deus, e fale a eles e elas, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, concede-lhes a bênção daqueles que estão pedindo, necessitando, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos inclinamos à Tua pessoa para estender as nossas mãos e pedir. Sabemos que, conforme a Tua palavra diz, as orações dos santos são recolhidas ao trono da graça e na Tua hora Tu hás de responder. E enquanto isso, concedas a bênção da tranquilidade para que os Teus filhos não fiquem ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Mas, Senhor, também oramos para que as pessoas que estão enfermas, algum tipo de enfermidade, em nome de Jesus, visite os Teus filhos, as Tuas filhas e concede-lhes também a bênção da cura, conforme diz a Tua palavra em Tiago, orando ao Senhor e o Senhor levantará o doente.
Então nós oramos pedindo a Ti, Senhor, que os Teus filhos tenham descanso, seja onde for a enfermidade que tiver no corpo do Teu filho, atrapalhando algo, Pai, que ele agora ponha as suas mãos sobre esse lugar, creia no Senhor, como Tu disseste, aquele homem que foi orar para que Tu, ó Deus, orasse pelo seu filho, e ele disse assim, se Tu podes fazer alguma coisa, Jesus então responde a ele, se Tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem, lágrimas, chorando, disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele sabia que o seu filho não havia sido curado antes porque o seu coração estava incrédulo quando os discípulos oravam. Então, em nome de Cristo Jesus, que os nossos corações sejam cheios da fé em Cristo, para que no próprio nome do Senhor recebamos a bênção. Agradecemos também, ó Deus, pelos teus filhos que agradecem por algo, cujos corações estão gratos à tua pessoa, meu Senhor, em nome de Jesus. Como é bom ter um coração grato. Em um tempo orávamos pedindo, mas agora voltamos para agradecer. Engrandecido sejas Tu por tamanha graça, e nós louvamos e agradecemos ao Senhor, que tudo pode, que tudo fazes em prol dos filhos que ama. Em nome de Jesus oramos. Amém. Oramos também agora pelo a mensagem que Tu has de nos conceder, meu Senhor. Abre nossas mentes, abre os nossos corações, para que entendamos com clareza o que Tu queres nos dizer através desta mensagem, e que assim coloquemos em prática, e claro, precisamos também da ajuda do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém. Obrigado, irmãos, podeis assentar, e eu vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, no livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós damos sequência, é a última mensagem desta série, do 1 ao 6, e se Deus permitir, no próximo sábado, domingo, nós continuaremos os demais versículos deste capítulo. Queremos fazer uma série de estudo nesta carta de Coríntios, ok? Então abra aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 6, estamos falando sobre cumprindo com excelência o ministério que Deus me confiou, né? Eu gosto de trazer sempre para a primeira pessoa, para que aumente assim a responsabilidade. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, de 1 a 6. Diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para o que se perde está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Riquíssimo esse texto, nós já estamos estudando desde o final do capítulo 2, estudamos o capítulo 3, adentramos no capítulo 4, e nós falamos no primeiro ponto deste estudo, que Paulo, melhor dizendo, entendeu que ele fazia esse ministério não pela capacidade própria, mas que Deus o capacitou, ou seja, ele não recebeu o ministério pelo mérito pessoal, mas porque Deus o havia escolhido, e ele bem sabia quem era ele antes e o quanto ele lutou contra o evangelho de Jesus Cristo. Depois, no segundo ponto, falamos sobre a questão de anunciar o evangelho com transparência. Nós precisamos ser transparentes, crentes transparentes, que anunciam o evangelho tem que ter transparência, para que não engode as pessoas usando o evangelho, falsificando o evangelho, adulterando o evangelho. E Paulo diz isso, e ele disse que ele e os amigos dele, os cooperadores, não usaram desses artifícios maléficos para poderem enganar as pessoas, algo que ele chama de astúcia, algo astuto, inimigo de astuto. E ele fez a comparação com aquela palavra que ele fala em capítulo 11, 3, sobre como a serpente enganou Eva com astúcia, de mansinho. E essas pessoas chegavam no meio da igreja que Paulo havia começado, que falava do amor de Jesus, com astúcia de mansinho, para poder enganar as pessoas e trazê-las para os seus próprios deleites, ou
Eles enganavam as pessoas para tirarem proveito do Evangelho de Cristo. Depois, a questão do Evangelho encoberto para os incrédulos pelos deuses deste século, que é atribuído ao inimigo das nossas almas, o adversário. Ele encobriu os entendimentos das pessoas, para que não pudessem resplandecer nelas a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que é ele. Quando ele diz o Deus, eu expliquei, não está dizendo que atribuiu ao inimigo das nossas vidas atributos que são de Deus, mas que ele é o Deus domina o sistema corrupto do homem, as mentes das pessoas, cativam as mentes e as pessoas ficam cegas. Você está explicando da palavra de Deus e as pessoas não conseguem entender a profundidade da salvação que é concedida por Jesus. E depois, falado no ponto 4, sobre a questão de que Jesus Cristo é o pilar único da igreja de Cristo, que ele diz, e não é ele e os amigos dele, mas Jesus, no verso 5, é o Senhor da igreja, e eles eram servos. Por que eles serviam aos irmãos? Porque ele amava Jesus, e assim ele nos ensina que nós devemos servir uns aos outros, porque nós amamos a Jesus, e quando nós amamos a Jesus, nós vamos servir, e nós vamos, portanto, exercer o que Deus nos confiou, o ministério, com excelência, porque nós entendemos que não fazemos para nós mesmos, mas para de Deus, para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre que há esperança para os que estão com as mentes entenebrecidas pelo Deus deste século. Há esperança. Então, nós vimos que o inimigo, ele cega os entendimentos das pessoas. As mentes estão cativas a Satanás, certo? Porque ele prende. As pessoas, elas não conseguem enxergar Cristo, não conseguem resplandecer em si a luz do Senhor, porque elas estão com as mentes cativas. E Paulo, de uma forma aqui, ele pede à igreja de Coríntios para que aquela igreja permaneça firme no Evangelho, rejeite essas pessoas, o que elas ensinam, mas ele também traz esperança para essas pessoas que estão com as mentes entenebrecidas, que não querem nada com Jesus, e até mesmo os falsificadores da palavra, os que adulteram a palavra de Deus. Assim, no verso 6, ele vai dizer: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo aqui fortalece o seu argumento que recorre, dito lá em Gênesis, capítulo 1 e 2. Ele está reforçando o seu argumento, o argumento aqui de resplandecer essa luz, aliás, melhor dizendo, recorrendo a Gênesis 1 e 2, Gênesis capítulo 1, 2 e verso 3, quando ele diz que o Senhor disse assim, quando estava tudo em trevas, ele diz assim, haja luz, e houve luz. O mundo tinha trevas, o mundo diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas era tudo trevas, e através da palavra do Senhor, ele trouxe luz, haja luz. Paulo aqui está reforçando seu argumento, falando desse momento da história da humanidade. Esse mesmo Deus, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo aqui, é que faz resplandecer em nossas mentes. Ela está cativa ao inimigo das nossas almas. Ele encobriu os nossos entendimentos. No entanto, o Senhor vem e com a sua luz forte, na pessoa de Jesus, clareia a nossa mente. Eu não sei se você lembra, nós éramos assim, e o Senhor veio e trouxe luz ao coração que estava em trevas, ao coração que não tinha conhecimento do Senhor, e no entanto, a partir do momento que o Senhor resplandeceu a sua luz, ele então passa a ter conhecimento de Deus, de Cristo Jesus. Paulo traz esperança para os incrédulos, né? Ele trouxe esperança para mim, ele trouxe esperança para você. Você se lembra que nós andávamos em trevas e ele, através da palavra de Deus, ensina que o Senhor, ao fazer resplandecer essa luz, ele traz esperança para a mente, traz esperança para o coração e traz certeza sobre quem é Jesus, o que Jesus veio fazer, sobre a vida eterna, sobre a salvação. E para quê? Aqui, segundo esse texto, nós vamos entender que era para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para quê? Por que ele fez isso? Ou para quê? Para que em nós pudesse iluminar Cristo. E Cristo é a imagem do próprio Deus, como ele mesmo ensina aqui neste capítulo, no verso 4. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porém, amados, para os incrédulos, eles não veem esse brilho porque estão cegos. Por que quando nós estamos em trevas, nós não conseguimos ver Jesus assim como Senhor,
como Salvador, aceitar, porque nós estávamos em trevas, embora achando que não. E se alguém viesse nos dizer algo sobre isso, era motivo para briga, nós ficávamos com raiva. Então, logo a Bíblia aqui nos encoraja a continuarmos pregando o Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho alcançará as mentes que estão entenebrecidas, alcançará as mentes que estão vazias da pessoa de Jesus Cristo, mentes que um dia poderá triunfar, ou seja, vitoriosos em Cristo Jesus, mas que por enquanto estão em trevas, essas mentes em trevas, e que eles sempre, ou seja, o Senhor Jesus também triunfará sobre as vidas dessas pessoas. Por isso que eu digo que ele traz esperança, porque quando ele disse no 4, que nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, no verso 6, ele traz a esperança de resplandecer sobre as vidas o brilho de Jesus Cristo para a glória de Jesus. Então, Cristo triunfa sobre os incrédulos, Cristo triunfa sobre o Deus deste século, Cristo triunfa sobre as trevas, porque ele é luz. Ele mesmo diz, eu sou a luz deste mundo. E quando ele triunfa sobre os entendimentos dos incrédulos, para transformá-los em pessoas crédulas. Esta é a grande batalha da igreja de Jesus, anunciar a palavra, acreditar nesta palavra, acreditar no Cristo vivo, falar deste amor, sabendo que o Senhor há de transformar mentes que hoje estão escurecidas no mundo de trevas, para que elas venham para o reino da luz, que é Jesus. Por isso que nós precisamos pregar, e as pessoas, nós nunca podemos dizer assim, fulano de tal não quer nada com nada, não quer nada com Jesus. Mentes que um dia não queriam nada com Jesus, que até mesmo eram ateias, blasfemavam de Jesus, hoje estão servindo ao Senhor com toda vontade, com todos desejos. Por quê? Porque o Evangelho alcançou. E se alcançou é porque alguém levou até eles. Então Paulo aqui está nos recordando do dia em que Cristo teve esse encontro com ele. Vocês lembram que o apóstolo Paulo era inimigo de Jesus Cristo, era inimigo da igreja de Jesus Cristo, era inimigo dos discípulos de Jesus, era um perseguidor ferrenho dessa igreja. Ele mesmo vai confirmar isso, falando a sua defesa em Atos dos Apóstolos. Quando ele começa a fazer a sua defesa, ele perseguia, ele matava, e ele estava ali ao lado dos que mataram Estevão, concordando com a morte de Estevão, e pediu carta aos líderes de Jerusalém para ir até Damasco, para arrastar as pessoas, prendê-las, matá-las se fosse preciso. Ele sabe dessa consciência, ou seja, ele foi vítima desse inimigo, desse Deus desse século, que um dia cegou o seu entendimento. E o pior é que ele era um religioso, era alguém que era líder religioso, conhecia, e não era um religioso qualquer, era um religioso bíblico, conhecia todo o Antigo Testamento, mas a sua mente estava escurecida. Mas aí um dia, ele indo para esta viagem em Damasco, o Senhor o encontrou, e o Senhor o chamou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E chama na voz hebraica, dá a entender que só ele mesmo entendeu. Todas as outras pessoas ouviram o barulho, mas não entenderam o que o Senhor estava falando. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, mas quem é, Senhor? Aí ele fala, eu sou Jesus, o Nazareno. Olha como é que Jesus se apresenta a ele. Apresenta Jesus, o Nazareno. Apresenta Jesus humano. Você está perseguindo a minha pessoa, por que você me persegue? Não faça isso. Mas eu vou transformar em você em um homem segundo o meu coração, para poder ser anunciador da palavra de Deus. Ele teve esse entendimento naquela hora, e a palavra de Deus diz em Atos 9 que ele ficou cego, e depois de 3 dias o Senhor enviou um homem chamado Ananias, orou por ele e ele recobrou a vista. Ou seja, a mente dele que estava escurecida voltou, teve luz. Não é que voltou, teve luz, teve Jesus. Os seus olhos que ficaram cegos, que anteriormente já eram cegos espirituais, as escamas caem e os seus olhos passaram a enxergar a pessoa de Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus. Então, nesse encontro de Paulo com Cristo, face a face, brilhou para ele o que era cego, mas iluminou a sua mente e o seu coração, até então tenebroso, até então estava velado, tinha um véu sobre a mente e o coração de Paulo. É isso que Paulo está falando para nós, amados. Um dia, parafraseando o que ele diz lá em Atos,
eu também andei em trevas, eu também fui enganado pelo Deus deste século, Deus que domina as ideologias, que nos separa de Cristo. Mas Cristo brilhou para mim, mandou embora as trevas do meu entendimento, do meu coração, e ainda me deu o ministério da reconciliação. Eu hoje prego para vocês a verdade, ofereci a minha vida por libação, por amor de Cristo e amor a vocês. É isso que ele está dizendo à igreja. Um dia eu também fui cego, um dia eu não tive entendimento, um dia eu fiz como esses que estão falsificando a palavra de Deus, que estão adulterando a palavra de Deus. Eu também um dia fiz isso, mas só que Jesus me alcançou, Jesus me transformou, Jesus me libertou das trevas. E aqui Paulo ele foi chamado por Jesus para poder anunciar. Ele está anunciando aqui com muita propriedade, ensinando com muita propriedade à igreja de Corinto e a nós, nos dias de hoje. Deus transformou aquele que era chamado Saulo, perseguidor, assassino, para Paulo, um dos maiores missionários da igreja que nós tivemos. Missionário, pregou o evangelho, amou a igreja, e ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi um dos que Deus usou. E o ensinamento de Paulo, presta bem atenção aqui que eu estou lhe dizendo, alcançou muitas pessoas. E as pessoas que divulgavam esse evangelho eram pessoas simples, das regiões por onde iam passando pelo Império Romano, que tinha livre acesso. O Império Romano tinha uma infraestrutura muito boa, de estradas e rodagens. Por onde eles iam anunciando o evangelho de Jesus. Ouviam, as mentes deles eram esclarecidas, iluminava pelo poder de Cristo, dessa luz que resplandecia os corações, e eles iam anunciando, pessoas simples, comuns, que nós nunca nem ouvimos falar, e nem os seus nomes estão registrados em livros nenhum. Mas essas pessoas foram as principais responsáveis para que o evangelho também chegasse até nós. Eu e você. Somos pessoas que talvez daqui a um tempo ninguém nunca nem mais ouvirão falar. Mas acontece que somos nós que vamos dar continuidade a esta palavra, levando a palavra. Não são aqueles que nós chamamos grandes homens, grandes pregadores, pessoas que trouxeram avivamentos, mas são os comuns no dia a dia, saindo da sua casa, indo para o trabalho, como Jesus disse, falou, indo, prega o evangelho, indo do trabalho para o colégio, para a rua, para a casa de um amigo, para a casa de um parente. Somos nós que vamos divulgando esta palavra. Nós ouvimos, nós aprendemos e nós levamos para outras pessoas, pessoas comuns, e assim como eram aqueles ouvintes de Paulo. Esta igreja tinha muitos irmãos, muitos ouvintes. Muitos deles nunca nem ouvimos falar, mas eles pregavam e anunciavam o evangelho. E quando vinha o tempo de perseguição, elas não desistiam, continuavam andando e continuavam pregando. Ou seja, elas cumpriam com excelência o ministério que Deus havia confiado. Por que cumprir com excelência? Porque sabia que só havia uma esperança para o mundo, e essa esperança chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava nos corações deles, que antigamente, outrora, estavam entenebrecidos, mas agora estavam iluminados pelo Senhor Jesus, e precisava anunciar esse evangelho. Então Paulo foi chamado para ser o ministro da nova aliança, servo do Deus Altíssimo, e ele bem sabia que ele não tinha essa capacidade, nem era mérito pessoal, como eu aqui já expliquei. Assim, podemos entender 4 benefícios que Jesus alcança quando a luz de Cristo resplandece no coração que outrora estava em trevas. Então nós vamos usar como exemplo o próprio Paulo. Presta atenção. O primeiro grande benefício que eu posso dizer aqui entre os quatro é que a mente iluminada por Cristo, coração cheio do Espírito Santo. Se sua mente está iluminada por Cristo, certamente você vai se esforçar para que o seu coração seja cheio do Espírito Santo, ou seja, você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque você quer fazer-se usado pelo Senhor. O Senhor use você. Lembre que eu disse há pouco que as pessoas comuns eram as pessoas maiores responsáveis para que o evangelho de Jesus avançasse e chegasse até os dias de hoje, até os nossos dias, para o louvor e glória do nome de Jesus. Então, mente iluminada por Cristo, coração cheio do Espírito Santo. Quando Ananias diz lá em Atos 9:18 assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:18. Aquele que era inimigo, aquele que era perseguidor, aquele que matava, aquele que prendia, aquele que não queria nada com Jesus, que não cria, incrédulo contra a pessoa de Jesus, o Senhor o encontra, o Senhor mesmo que foi ao encontro dele, aparece numa grande luz, ilumina na vida dele, mas aquela grande luz
o resplendor, digamos assim, da glória de Deus na vida de Paulo naquela hora. E faz então nos lembrar Gênesis, como eu disse, haja luz, na vida de Paulo houve luz. E o Senhor continua fazendo isso e falando hoje nos corações de muitas pessoas. Cada vez que você anuncia o Evangelho, cada vez que você fala do amor de Jesus, que alcança uma pessoa, o Senhor disse para aquela pessoa: haja luz no seu coração, e esta luz é meu filho Jesus. Glória a Deus. Isso nos encoraja a continuar no caminho do Senhor, a continuar pregando o Evangelho e a pedir ao Senhor para que sejamos cheios do Espírito Santo, porque se nós formos cheios do Espírito Santo, nós queremos falar de Jesus, nós queremos trabalhar para Jesus, nós queremos fazer a obra de Jesus. Cheios do Espírito Santo, não tem outra coisa a fazer, porque o Senhor Jesus disse assim: o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de Jesus, você vai querer falar de Jesus, não tem jeito. Amém? A igreja de Jesus precisa brilhar. Então esse é um grande benefício, o primeiro grande benefício para uma mente iluminada por Cristo. O segundo benefício é: a vida de outrora ficou para trás. Aquela sua vida, a vida de pecado que nós tínhamos, como vivíamos, ficou para trás, acabou. Quem é de Jesus hoje não quer mais pecado. E o apóstolo João escreve lá na sua primeira carta: quem é de Jesus não vive pecando habitualmente. Ou seja, ele usa o gerúndio, né? Vai fazendo, não anda pecando habitualmente, mas anda para a glória do Senhor. E lá em Atos 9, 18, ainda, Ananias diz assim o texto: e logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. O mesmo texto, quando diz assim: seja cheio do Espírito Santo. Quando ele ficou cheio do Espírito Santo, que foi imediatamente também ele foi batizado. Caíram as escamas, aquilo que cegava os seus olhos físicos, caíram, porque agora os seus olhos espirituais já haviam sido abertos 3 dias atrás. O que aconteceu? Foi batizado. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Houve uma nova vida, a vida de outrora, a vida de perseguidor, a vida de assassino, a vida de homem maldoso, a vida de incrédulo ficou para trás. Agora a nossa maneira de viver é outra maneira, é uma maneira que genuinamente agrade a Jesus. Nós vamos perguntar: Jesus, como eu estou vivendo, está lhe agradando? Jesus, eu estou verdadeiramente lhe adorando, Senhor? Eu estou vivendo para o Senhor, o meu coração é todo teu. Nós temos que fazer essas perguntas para nós, porque agora é uma nova vida, a mente sua está iluminada, e quem é iluminado tem uma nova vida. Deseja ser batizado. Assim, quando a pessoa se converte para Jesus, ela toma 2 decisões importantes na vida dela. A primeira, eu vou falar 3. A primeira é desejar ser batizada. Quando você vê uma pessoa que diz que se converteu para Jesus, mas ela implica ou dificulta o seu batismo, algo está errado na vida dela. Algo está errado. Em algum momento, aquilo que está em oculto será revelado. Porque todo aquele que nasceu de novo quer cumprir a ordem de Jesus. Porque ele quer batizar, porque ele quer participar da ceia do Senhor. Ele quer vir. O segundo quer cumprir o ID de Jesus. Queima no seu coração. Ele quer falar para a sua família, ele quer que sua família também entenda como ele entenda, aceite Jesus, e fica aquela coisa assim fervorosa. Ele quer falar do amor de Jesus. Terceiro, ele quer contribuir financeiramente com a obra do Senhor. Não tem jeito. Arde o coração. Arde. A pessoa entende que, ela pergunta assim: mas como é que isso aqui é sustentado? Quem sustenta? Ela quer fazer, e o Senhor toca profundamente no seu coração. Então, por quê? Porque aquela vida de outrora ficou para trás. Primeiro, batismo era algo assim de ignorância. Um dia eu cheguei, eu não era um homem de Deus, um servo de Deus. Na minha cidade eu vi um pessoal batizando no rio. Para mim aquilo ali era uma ignorância terrível. Como é que as pessoas vêm para esse rio, mergulhar nesse rio? Para mim era o que mergulhar, o que falta de entendimento, ignorância. Quando o Senhor me converte, a primeira vontade que teve foi de batizar. A pessoa falando do amor de Jesus, o segundo, era uma chatice. Aquele negócio chegar doer a cabeça, que negócio insistente. Olha, Jesus insistindo, querendo dar vida ali, dar vida, paz, salvação, e nós lutando para não ter, e Jesus lutando para nos dar.
E o terceiro é o apego ao dinheiro. Quando estamos assim sem Jesus, somos agarrados. Estava estudando com o Pedrinho essa semana sobre essa questão em 1 Timóteo capítulo 5, 6, né, Pedrinho? Capítulo 6, nós estávamos estudando. E esse apego agarrado ao dinheiro. Aí o Senhor fala, se desvencilhe disso. Eu sou seu Deus, eu que sou rico, eu que vou lhe dar o que eu quero. Agora você traga para mim, para eu poder fazer a minha obra avançar. Então são 3 fatores que eu considero básicos e importantes para aquele que nasceu de novo, para aquele que Jesus encontrou com ele, que iluminou a mente dele, o coração dele, que o tirou das trevas e trouxe para a luz. O terceiro benefício, falar aqui, é a mente iluminada por Cristo, vida que serve uns aos outros com alegria, porque ama Jesus. No verso 5 desse capítulo diz assim, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E na parte B do versículo diz, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Então, quando a pessoa se converte, ela dá prioridade ao Senhor Jesus. E ela vai entender que ela precisa servir, porque se ela não servir, como vai fazer andar a obra do Senhor? A igreja de Jesus, eu vou fazer uma comparação assim, como uma engrenagem. Os dentes da engrenagem, um pegando no outro. Pega no menor com o maior, e quando se liga o motor, vai engrenando e faz o motor girar. Nós somos, vou dar aqui um exemplo, esses dentes da engrenagem. A engrenagem na outra, ligando para que o motor gire, para a igreja andar, para a igreja desenvolver, para a igreja poder avançar. E o avançar da igreja, ela está caminhando rumo ao céu, à pátria celestial. E nesse caminhar rumo ao céu, à pátria celestial, que é lá que é nosso lar, nós vamos engrenados, trazendo outras pessoas para levar Jesus Cristo. Eu vou aqui usar até como uma figura do imã, aquele que vai atraindo para si. Então nós somos pessoas, digamos assim, imãs que atraem pessoas, outras pessoas para Jesus, porque nós não queremos o céu só para nós, porque o Senhor morreu para que os homens fossem para o céu. E como é que eles vão alcançar se não tem ninguém para anunciar? E se dentro de mim não arde essa chama de cumprir o que Deus me deu para fazer, com excelência, com amor? Não é verdade? Então não tem como. Assim, quem tem a mente iluminada, tem como benefício servir ao outro. E não é peso servir. Porque se eu amo Jesus, eu vou querer servir. E Paulo está explicando aqui à igreja que nós servimos você por amor a Jesus. Ele está dizendo, eu amo Jesus. E por amar Jesus, eu amo a igreja de Jesus. Até disse, a pessoa que ama a Jesus, ela ama a igreja de Jesus e ela abraça a igreja, a minha igreja. Nós temos na igreja o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, Jesus. Mas estamos falando aqui desta igreja que nós frequentamos, então eu amo a minha igreja. Essa igreja de Jesus, ela é minha porque eu participo desse corpo. Ela não é essa igreja, ela não é esses irmãos aí. São meus irmãos, são minhas irmãs, que o Senhor Jesus mandou eu amar, que o Senhor Jesus mandou eu servir. Esta igreja aí, ela é cheia de defeito, louvado seja Jesus, porque eu estou nela. E se ela é cheia de defeito, porque eu estou nela, porque nós todos somos imperfeitos, e nós estamos caminhando rumo à perfeição, que é só lá no céu. Então, quando eu me coloco na posição de eles aí, esses irmãos fazem isso, e eu me coloco na condição de superior, eu estou prestes à queda, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Ser orgulhoso, aí vai cair, porque se colocou na condição superior. Nós somos pessoas, servas do Senhor, para servir ao Senhor com muito amor, com muito zelo, e abraçar a causa do Senhor, abraçar a causa da minha igreja, querer fazer tudo para a minha igreja com excelência, dedicar a minha vida, dedicar o meu tempo de oração, o meu tempo de estudo, dedicar os recursos financeiros que o Senhor me deu, para poder abençoar a igreja de Jesus, para poder avançar. Nós estamos aqui trabalhando para poder o culto chegar até a casa dos irmãos que não podem vir. Para isso existe recurso, não tem jeito, precisa ter recurso. Se os irmãos não colocam isso no coração, fica complicado. E se os irmãos não saem de seus lares, digamos assim, sai da caverna, igual aquela música, sai da caverna. Nós precisamos sair da caverna. A pregação que a irmã trouxe aqui quinta-feira foi fantástica, ela encorajando a igreja a fazer isso. Quantos irmãos podem hoje estar cultuando a Deus presencialmente, pode estar em algum lugar levando a palavra de Deus, com toda a cautela, com todo cuidado, mas usam como desculpas a pandemia. Não vou. Tudo bem, todo tem que ter respeito, cada um, porque sabe dos seus limites, mas estão em tantos lugares que correm mais riscos, né? Supermercado, feira livre, na rua, no banco, todo lugar, e não tem um tempo para poder vir adorar a Deus, levantar suas mãos, fortalecer a sua alma, o seu espírito, mas vão distanciando do Senhor. Então, será que
esse coração está iluminado pelo Senhor, precisa estar iluminado, precisa arder dentro do seu coração. Precisa ter cuidado, mas eu não estou falando das pessoas que correm riscos, que estão mais as pessoas saudáveis. Mas eu sou saudável, mas na minha casa tem grupo de risco, sim, amém. Então, entenda como deve se proceder, mas não impeça de você adorar o Senhor. Se você ama Jesus, pelo menos dentro da sua casa você precisa ter o seu tempo para com Deus. Certo? Você precisa ter o seu tempo de adoração, de leitura da palavra, de devoção para com o Senhor. Mente iluminada, ela serve ao Senhor com alegria. E eu estou encorajando você a isso. Quarto benefício: mente iluminada por Cristo, livre das correntes de Satanás, e agora livre para anunciar o verdadeiro evangelho aos povos. Em trevas estavam amarradas, cativas ao inimigo das nossas vidas. Agora está livre. No capítulo 9, 25 de Atos, diz assim, Jesus dizendo para Paulo, vai, para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ele estava cativo, estava preso, ele servia a Satanás, ainda que não sabia. Mas agora ele está servindo ao Senhor, e falou a Ananias, encorajou Ananias, que Ananias não queria ir. Ele persegue a tua igreja, Senhor, ele nos persegue, ele veio aqui para nos prender, ele veio, se possível, for até nos matar, mas Senhor, vai Ananias, eu estou mandando, eu transformei a vida dele, ele é para mim um vaso precioso, eu vou mostrar para ele o quanto ele há de sofrer, padecer por meu nome. Padeceu, sofreu, mas ele já estava consciente que o Senhor Jesus já havia avisado. Ananias acreditou na palavra de Jesus, foi lá e falou. Quantos você conhece que hoje deve estar numa condição parecida com a de Paulo? Eu estava em trevas e muitos duvidamos se converteu ou não converteu. E são pessoas preciosíssimas que, quem sabe, vão padecer por amor a Jesus e Jesus. Mas nós precisamos estar lá, precisamos ter essa coragem e ir lá anunciar. Vai para mim que ele é um vaso precioso. Quantos vasos preciosos nós conhecemos e muitas vezes nem estamos dando valor. Precisamos dar valor a esses vasos. É assim que Deus faz, traz o homem das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu vou voltar a falar, lembra, você e eu estávamos em trevas e o amor de Jesus nos alcançou e nos trouxe ao Senhor para o reino da maravilhosa luz. Portanto, expulso Deus deste século, da sua vida, você ainda não tem Jesus, está com a mente entenebrecida. O Senhor expulsa Deus deste século da vida de homens brutos, homens ignorantes, homens que estão em trevas, e faz brilhar nos seus corações o seu brilho para o louvor da glória de Jesus. E ao brilhar o brilho de Jesus, resplandece nele a face de Jesus. Lembra? Naquele brilho que aconteceu com o apóstolo Paulo ali, que brilhou, Jesus resplandeceu na vida dele. Que brilho forte, tão forte que cegou seus olhos, ele não pôde contemplar. Se você acha que a luz do sol é forte, você olhar para ela e se olhar realmente vai cegar. Agora imagine a luz do Criador do sol, esta luz que vai brilhar e que brilha nos corações. Então, entregando, amados, a vida, brilhando Jesus na sua vida, nós devemos entregar as nossas vidas para poder servi-lo no ministério de luz, para realizar a obra dele com excelência. Estou desafiando você mesmo, igreja, a não se acomodar ao tempo que estamos vivendo e deixar de servir ao Senhor. Podemos servir de várias maneiras. Nós estamos nos readaptando, conhecendo novas maneiras. Como o pastor tem que readaptar as formas de visita. Como é que vai visitar? Deus me deu uma ideia, eu já estou trabalhando nisso, visitar por meio virtual. As orações, estamos impedidos de estarem juntos. Como é que não vamos fazer a questão virtual? Temos os aparelhos que Deus nos deu e os irmãos têm aceitado, e as irmãs, esse desafio, e eu vejo alegria nos rostos dos irmãos. Quando eu recebo, os irmãos tiram foto e mandam para mim, aquilo além de me encorajar, regozija, me traz o regozijo e alegria, e me faz sensibilidade ver o sorriso dos irmãos. Estamos nos readaptando. As pessoas ficassem paradas, não podemos fazer, e o que está acontecendo? Estamos alcançando muitas outras pessoas. É a forma como Deus está nos dando, é a maneira, é o ministério com excelência. Não, pastor, eu não posso. Então tem irmãos aqui que estão trabalhando com a restauração e tem outros que não gostam de videochamada, mas eles estão fazendo pelo áudio. Então estamos nos readaptando, mas estamos fazendo e precisamos fazer, desenvolver com excelência, porque em nós brilha o brilho de Cristo.
para o louvor da glória do Senhor. Então aceite os desafios que o Senhor traz para a sua vida, não os negue. É o Senhor realizando a sua obra, e é Ele, amado, Jesus, é realizada dessa maneira, quando entendemos que o que realizamos é pela misericórdia de Deus. Mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Não tenho mesmo não, ninguém tem, mas é a misericórdia do Senhor. Paulo diz isso aqui no capítulo 3, eu faço pela misericórdia, porque o Senhor me capacitou, e Ele me chamou, Ele diz no verso 1 do capítulo 4, segundo a misericórdia que nos foi feita, que nos foi dada de presente. A misericórdia de Deus nos alcança, Ele nos dá de presente, para que sejamos por Ele usados para abençoar muitas e muitas vidas. Então, quando ensinamos a verdade do Evangelho, nós ensinamos e precisamos ensinar com transparência, né? Fazendo aqui uma recordação, tem que ser transparente. Por isso que nós precisamos aprender, sentar para aprender, ouvir. Se você não ouvir, você não prestar atenção no que ouve, não irá aprender. Em algum momento pode passar algum aperto, porque não sabe como explicar. E é preciso saber. O crente, ele precisa, como diz, saber manusear bem a palavra de Deus, para ensinar bem a palavra de Deus, para também não ser enganado quando vierem os adulteradores da palavra de Deus, que falsificam a palavra de Deus. E o mundo está cheio de pessoas assim, precisa saber, entender. Então, o Evangelho precisa ser ensinado com transparência, a verdade, com integridade. Quando vivemos a verdade do Senhor, nós realizamos a obra do Senhor com excelência, porque a luz do Senhor nos alcançou. Quando, por amor de Cristo, servimos uns aos outros, quando realizamos o nosso ministério com excelência, quando nós servimos uns aos outros com amor. Então, aquela sua oração que você faz lá na hora do dia ou da madrugada, quando Deus lhe chamar para fazer isso, você está fazendo isso com excelência, você está servindo ao seu irmão com amor, com muito amor. Então, você que tem o chamado da oração, que faz isso por amor a Jesus, sabe que a sua oração é ouvida, ou as suas orações são ouvidas por Jesus, e Jesus responde elas, e talvez na vida do outro que você orou, você nem vai saber disso, mas é servir com amor. Então, o serviço com excelência com o Senhor, não é só aquele que nós vimos, constatamos com os olhos, quem está tocando, quem está no som, quem está transmitindo o culto, quem está fazendo a limpeza da igreja, ou quem está fazendo alguns trabalhos de evangelismo, que nós podemos constatar, mas existem os trabalhos com excelência do Senhor, que muitos homens e mulheres de Deus estão fazendo, invisíveis, que ninguém nem sabe, estão fazendo com muita excelência, e o Senhor está atendendo a esses que fazem de forma invisível, mas alcança o coração de Deus e abençoa pessoas. O importante é você fazer o que Deus chamou você para fazer, e deve fazer muito bem feito, e deve fazer com amor. E quando por amor a Cristo servimos uns aos outros, nós estamos dizendo que nós queremos fazer com excelência, porque nós amamos a Jesus e queremos o bem dos nossos irmãos. Quando andamos com transparência, amados, segundo a verdade do Evangelho de Cristo, diante de Deus e dos homens, nós estamos fazendo o trabalho que o Senhor nos deu com excelência, quando anda com transparência. Sermos transparentes na palavra, sermos transparentes uns com os outros, dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. Assim sendo, entendemos que as mentes entenebrecidas por Satanás poderão resplandecer a glória de Cristo. Hoje é entenebrecida, hoje há uma nuvem negra sobre a mente, sobre o coração, a mente estão velados, mas elas podem resplandecer a luz de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por isso, morreu por amor. Domingo à noite eu falei aqui, preguei, e em Mateus 27, Jesus na cruz, morto, e o centurião observou o que estava acontecendo, através da natureza. O Senhor moveu a natureza, terremotos, pessoas ressuscitam, e o centurião ali olhando para a cruz, e ele foi um daqueles algozes de Cristo, ele era o chefe daquele grupo de soldados, olha para a cruz, e ali está Jesus Cristo morto, e ele diz, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Naquela hora, o amor do Senhor alcançou aquele homem, para fazer a mente dele cair as escamas da escuridão, e enxergar o Filho de Deus que estava diante dele, que ele ajudou a matar. Quanto amor! A fé, o Senhor fez brotar no coração dele. O que é isso? É que o Senhor quer que a luz dele, do Evangelho, a luz de Cristo, resplandeça nos corações das pessoas.
resplandeça nas mentes das pessoas que estão cativas, presas a Satanás. E nós não estamos aqui para apedrejar A, B ou C, mas nós estamos aqui para sermos servos de Cristo, para poder sermos usados por Ele e levar essa luz a essas mentes. Ontem minha esposa mostrou um vídeo do ex-jogador Casagrande. Não sei se você já viu esse vídeo, cortado o vídeo. E aparece o presidente da República. Se não for fake news, foi ele falando, não sei, mas eu estou falando do que eu vi. Ele diz assim: agora, depois de Neto, o comentarista, agora é Casagrande que está criticando os jogadores que me apoiam. Está lá, na fala, a figura. Agora veja quem é que Casagrande adora, mais ou menos assim. Aí passa Casagrande, pouco tempo, falando da admiração dele por Lúcifer, que ele chama Lúcifer, que é o Deus desse século que Paulo está falando aqui. E fala que estudou livros sobre demônios e usa caveira, que tem admiração e tal. Aí chega um certo momento, corta aquele vídeo, corta o vídeo. Mas eles mostrando e tal. Aí eu falei assim, mas sim, e o que diz depois disso aí? Não, eu falei, o que diz depois? Então quem fez aquilo, e se foi o presidente da República, fez com muita maldade, ainda que critique. Porque denegriu a imagem daquele que estava com a mente entenebrecida. Eu fui buscar. Aí, mano, eu falei, não, veja o que ele diz. Ele usa o passado. Eu era, eu fazia, veja isso. Então, aí tem algo que na frente ele vai concluir. Nós temos que estar ligados, irmãos, no poder do Espírito. E fazer quando você for passar algo para alguém, né, faz a historinha das 3 peneiras, né, daquele filósofo lá. Eu fui buscar. Aí ele falou, e depois ele fala, eu de fato admirava. Mas certo dia, vou fazer parafraseando, eu estava em um determinado lugar e os demônios o sufocavam. Ele começou a clamar por Cristo. Ele se orei a Cristo, foi orando a Cristo, aquele peso, aquela coisa pesada foi se afastando. Então ele diz assim, e hoje é admirador de Cristo. Ele não sou evangélico, como ele diz, né? Eu não tenho igreja nenhuma e tal, mas ele fala da pessoa de Cristo. Né? Ele fala, ainda continua admirando o outro elemento, mas ele tem Cristo, assim, como ele não tinha antes. Admira a pessoa de Jesus. E eu fiquei pensando, o que é que falta para ele? Justamente agora, o que falta para ele justamente é a mente dele receber esse resplendor da glória de Cristo que Paulo recebeu, que eu recebi. E o que eu devo fazer para isso? Orar por ele. Ele pode ser meu irmão em Cristo. Ao invés de denegrir a imagem, por quê? Porque a mente dele estava justamente cegada pelo Deus deste século, entenebreceu, velou a mente dele, e claro, estava sob o domínio de Satanás, vai defender Satanás. Mas deu espaço. Então agora está a um passo para se transformar um servo de Jesus, ainda que ele não entenda, eu também era assim. E eu orei por ele, já orava por ele há algum tempo, por algumas pessoas, celebridades, que ora a Deus para poder, essas pessoas conhecerem Jesus, como também pessoas comuns. E quando ele conhecer o príncipe o Senhor Deus, não, o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, aquele que é a palavra de Deus, que está em João 1, que se fez carne, é aquele que no capítulo 2 de João fez o grande milagre, transformou água em vinho, ou seja, transforma as vidas das pessoas. É aquele que apareceu em João 3 para Nicodemos, quando Nicodemos foi ver, diz assim, necessário nascer de novo. Então falta para ele e para muitos o nascer de novo, o novo nascimento, conhecer Jesus como único Senhor e Salvador, e é preciso nascer de novo. É aquele que chegou em João 4 para aquela mulher samaritana e se apresentou como uma fonte de água, quem beber dessa água nunca terá sede. É aquele que em João 5 levanta aquele paralítico, e que em João 6 ele vai multiplicar os pães, e chega no final, não é compreendido, e diz para os seus discípulos, vocês também querem ir? E Pedro diz, não Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. É aquele que até dentro da sua casa não foi compreendido, quando seus irmãos incrédulos não acreditaram nele. E em João 8 ele diz para aquela mulher, diz assim, vais e não peques mais. Queriam apedrejá-la. Olha quanto amor Jesus vai mostrando. Chega no capítulo 9, o que é que Jesus faz? Jesus pega um homem que é cego de nascença, dá cura àquele homem. E as pessoas ficaram assim atônitas, querendo que aquele homem negasse que Jesus fez aquilo. E aquele homem diz assim,
Sabemos que Deus não ouve a pecador. E eles falam: quer ensinar nós, você um pobre coitado? E em João 10, esse Jesus que pode trazer luz à mente do Casagrande, das pessoas que muitas vezes estão até denegrindo a imagem dele também, diz assim: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, quem entrar pela porta encontrará pastagem. Coisa linda encontrar. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e eu dou porque eu quero dar, e existem muitas outras ovelhas em outros lugares, e em João 11 ele vai trazer a vida de volta para o seu grande amigo Lázaro. Que maravilha! Lázaro morreu, não morreu, eu vou dar vida, eu vou levar a glória de Deus até a casa dele. Maria, Marta, crê, se creres verá a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. Em João 12, é incompreendido, querem matar agora não só Jesus, mas também a Lázaro, porque a glória de Deus estava manifestada aos homens, e eles não compreendiam. E no 13 ele diz assim: Judas, você vai me trair. Satanás entrou nele: você vai me trair. Quando é no 14, o Senhor Jesus traz esperança para nós, para a sua igreja. Que maravilha, irmãos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém meu Pai senão por mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai as muitas moradas, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele começa a nos apresentar o Espírito Santo, e chega no 15, ele se apresenta como o viticultor, o bom amigo. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Começa a apresentar o Espírito Santo. O que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, crendo, vocês receberão, diz no 14, diz no 16. No 16, ele está lá apresentando toda a pessoa do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o que ele diz aqui. Ele nos convenceu, nós éramos pecadores, nós andávamos entenebrecidos pelo príncipe deste século, mas agora o Espírito Santo de Deus veio, o Consolador. Eu vou enviar outro Consolador, não vou deixar vocês órfãos. Nós não estamos órfãos, nós não estamos esquecidos por Deus. E no 17, o Senhor então faz a oração intercessória. Diz: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu não rogo somente por esse, mas por aqueles que hão de crer em mim. Já há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, como homem, já estava rogando ao Pai pelas nossas vidas. Hoje nós somos salvos, porque o Senhor orou por nós, Ele deu a vida, a graça do Senhor nos alcançou. Pode alcançar também o Casagrande, pode alcançar também o presidente da República, pode alcançar todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e dêem crédito à palavra de Deus na pessoa de Cristo. No 18 começa o Calvário de Jesus, é preso. No 19 Jesus é crucificado. Depois vem a ressurreição, e vem no 21 o grande encontro com os discípulos já desanimados. Os discípulos não queriam mais, queriam voltar para pescar. Pedro falou: vou pescar, e os outros também: vou atrás. E o Senhor está lá na praia, comendo um peixinho, maravilhoso. É o Senhor, agora trouxe a esperança, trouxe a certeza do céu. Aí o Senhor chama aquele que o traiu e fala assim: você me ama? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Aí o que acontece? O Senhor disse assim: você é meu servo, você vai servir por amor a mim. Aí Paulo diz: eu sirvo a você, igreja, por amor a Jesus. Estou aqui repetindo as palavras de Deus, eu, pessoa, por amor a Jesus, e quero servir a esta igreja por amor a Jesus. A não ser esse interesse, outra coisa não me interessa, por amor a Jesus. E por amor a Jesus eu incentivo você a ser homem e mulher de Deus. E por amor a Jesus eu incentivo você a ir para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, deixar sua mente cativa a Cristo Jesus. Por amor a Jesus, por amor a você, eu incentivo você a ser homem e mulher de Deus de oração, todos os dias, você ter o seu encontro com o Senhor, seu momento de oração, de devocional. Por amor a Jesus, eu incentivo você a ser um grande colaborador com a obra do Senhor, com o seu serviço, com a sua oração, com os bens que o Senhor lhe entregou, para você investir na obra de Deus, para louvor e glória do nome de Jesus. Por amor a Jesus, eu digo: ame a Jesus, sirva Jesus, ande com Jesus, queira Jesus e seja cheio do Espírito Santo. Paulo era trevas, e o Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Eu faço essa oração: seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e faça com excelência aquilo que Deus lhe confiou. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então põe a mão no seu coração e faça essa oração ao Senhor. A oração que Deus colocar no seu coração agora, essa você faz. Você entendeu? Essa você faz. Você que está em casa, faz a mesma coisa. Por isso que eu tenho aconselhado os meus irmãos, as ovelhas que o Senhor me deu para pastorear, quando você estiver ouvindo essa mensagem,
o irmão aqui cantando, os irmãos do louvores, você senta no sofá da sua casa, com a sua família, e cultue a Deus. Cultue. Não assista, não é live. Nós estamos prestando um culto a Deus. Cultue a Deus. Pegue a sua Bíblia. Então, sentado onde você está na sua casa, põe a mão no seu coração. Ore a Deus. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Vai lá, aqui embaixo você vai ver no canal do YouTube, aí compartilhar, você compartilhe com pessoas. Inscreva no canal, embaixo está também, e dê o seu joinha de ok, colaborando para que o Evangelho da luz do Senhor Jesus, que resplandece nos corações dos homens, alcance muitas outras pessoas. É uma forma de você também ministrar com excelência o que o Senhor lhe confiou. Mas põe a mão no seu coração e ore a oração que o Senhor falou para você agora. Orar por quem, por você, e o que, e por que orar. Pelo que você ouviu, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou primeiro e nos deu vida quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e nos chamou para sermos pessoas cheias do Espírito Santo. E nós queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Por isso nós precisamos também da tua ajuda, para que assim sejamos. E nós queremos fazer com excelência o que tu confiaste a nós. E o nosso interesse, fazer com excelência, é por amor a Jesus. Não queremos fazer por interesse próprios, para levar vantagens em cima da palavra de Deus. Não queremos ser adulteradores da palavra de Deus. Não queremos falsificar esta palavra. Nós não queremos ter as nossas mentes cativas ao inimigo das nossas vidas. Nós sabemos que fomos chamados pela misericórdia do Senhor para fazer esse ministério. Nós estamos aqui porque entendemos que o Senhor é o Senhor da igreja e nós queremos nos prostrar ante ao Senhor. Tu és o Senhor. Nós queremos nos prostrar, queremos ser adoradores, queremos adorar a tua pessoa. E estamos aqui porque tu nos chamaste para sermos adoradores e reconhecer que tu és Senhor, e queremos servir uns aos outros e servir por amor à tua pessoa, porque quem ama Jesus serve os seus irmãos, e nós queremos servir, Senhor. Mas não queremos servir por servir e nem servir por obrigação. Nós queremos servir por amor a ti e queremos servir com excelência. Queremos dar do nosso melhor. Quando tu chamaste Arão, Moisés e Arão, no capítulo 18 de Números, e deste a ele a missão: vai fazer, Arão, o que eu mandei você fazer. Eu lhe sustento, mas vai fazer, mas faça por amor. Chamou Paulo, que era trevas, era Saulo, trevas, perseguidor, assassino, inimigo teu, e tu chamaste, Senhor, e deste luz àquela vida que resplandeceu Jesus, e cumpriu com excelência tudo o que tu deste a ele para fazer, mesmo perseguido, preso, apanhando, apedrejado, sofrendo naufrágio, mas usando da fraqueza para engrandecer o teu santo nome, porque entendeu que a graça tua em sua vida bastava, porque tu disseste assim como para nós também. De maneira que nós oramos pedindo a ti, ó Deus, nesta hora, nos encha de coragem, nos encha do Espírito, nos dê vontade, dá-nos, Senhor Deus, sermos pessoas liberais para a tua obra, com alegria no nosso coração. Tu amas a quem dá com alegria. Nos ajude a dar as nossas vidas, por amor a Jesus, a servir a Jesus, Senhor, entender um ao outro, fazer com amor. Guarda esta igreja debaixo das tuas asas. Aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Debaixo das tuas asas estará seguro. Então queremos estar debaixo das tuas asas para poder andarmos contigo. Toma conta desta igreja Batista de Jardinópolis. Não deixa que nenhum deles se perca, mas que todos, Senhor, sejam firmes em Cristo, cheios de ti, que tenham vontade de te adorar. Aqueles que podem estar juntos aqui, nos ajudando, ó Senhor Deus, tragam-nos, todos eles, tira do acomodismo, Senhor, e leva ao incômodo de sentir e falar assim: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me escondendo dentro da caverna, com medo do vírus. Senhor, guarda eles, reveste de armadura, de escuderia, para que os vírus não atinjam nenhum dos nossos.
Eu te peço, Senhor, tu dizes tudo que pedires ao Pai em meu nome receberás. Então eu te peço isso, em nome de Jesus. E também te peço que dê a cada um de nós o desejo de te adorar, e o desejo de levar esta palavra a muitos que estão em trevas, com mentes cativas ao inimigo. Mas precisamos sair da caverna, sair do esconderijo, que não é a tua asa, Senhor, mas o esconderijo que nós cavamos dentro de nossa casa, para estarmos querendo estar longe de ti. Onde tu estás, Adão? Onde tu estás, Adão? Onde tu estás, Adão? Quem te mostraste que estavas nu? Escondendo de Deus. Não nos deixe esconder de ti, mas nos apresentarmos. Estamos aqui, Senhor. Nos ajude. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós. Que o Senhor vos dê a paz. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, que é domingo hoje, 19, nós vamos cultuar no YouTube. E às 16 horas teremos a ceia do Senhor aqui na igreja, tá bem? Venha cultuar com alegria. E outra coisa, ao chegar em casa, pegue seu celular, pede a Deus uma pessoa com quem você possa compartilhar a palavra de Deus. Fala com essa pessoa, leia um versículo bíblico, ore com essa pessoa. Vai que ela está precisando, só esperando você ligar para ela, que ela nem sabe, hein? E Deus está mandando você fazer isso. Faça isso com muito carinho. Você que está em casa, ao término deste culto, faça isso. Pegue seu celular, pede a Deus: Senhor, para quem o Senhor quer que eu ligue? Eu quero ler um versículo da Bíblia. Que versículo o Senhor quer que eu leia? Aí o Senhor vai lhe dizer: então faça assim. E você está fazendo resplandecer a luz de Cristo nos corações que ainda estão em trevas. Amém? Fica na paz. Um bom dia. Tenha a paz do Senhor. Glória a Deus.